aí até o Enem. Tá? Espero que vocês consigam manter o foco, né, até o final. É um caminho longo, né? É cansativo, mas ao mesmo tempo é prazeroso, né? É uma experiência nova, né? Infelizmente a gente não está podendo se encontrar, né, presencialmente, mas paciência, né? Espero que, quem sabe, até o final do ano ou próximo ano a gente se encontre por aí. Eu vou iniciar a aula. Deixa eu tentar compartilhar aqui o slide. Estão conseguindo ver? Sim, sim, dá pra ver tudo tranquilo. Ótimo. Fala, Adriano, qual é a pergunta? Como funciona artes no Enem? Então, vou falar sobre isso agora, tá? Sim. Antes de iniciar, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para vocês, tá? Estudar não é obrigação. É uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir o mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Eu gosto dessa mensagem porque eu acho que vocês, desde criança, né, os pais obrigam, né, vocês a irem para a escola. Os professores praticamente obrigam vocês a prestarem atenção, fazer atividade. Então, a gente cresce com a ideia de que estudar é uma obrigação. E tudo que é uma obrigação é um fardo, né? Se torna pesado, se torna chato. Mas, na realidade, estudar, ele lhe abre portas, né? Ele lhe fornece possibilidades de conhecimento. E estudar é sempre um ganho, né? Vocês não estão perdendo nada, literalmente nada, por estarem aqui hoje assistindo essa aula, né? Então, quanto mais conhecimento, melhor para vocês, porque o conhecimento, ele nos faz, ele nos transforma em cidadãos, né? Em pessoas conscientes. Independente de entrar na universidade ou não, o papel principal da educação, do conhecimento, nos tornar pessoas melhores, né? E aí, com esse conhecimento, a gente pode ampliar as nossas possibilidades, ampliar os nossos caminhos. Tá ok? Pronto. Artes no Enem, né? Que foi a primeira pergunta. Artes faz parte de linguagens, códigos e suas tecnologias. Tá? Isso porque a arte, ela seria também uma forma de expressão, ela também é uma forma de linguagem. Tá? Então, a gente, né, os seres humanos, a gente não se comunica apenas através da fala, né, nem apenas da escrita. Mas uma pintura também transmite uma mensagem, uma fotografia, uma dança, né? Um poema, uma poesia, um livro literário, né? Enfim, a arte, seja ela uma arte de rua, uma arte clássica, uma pintura, né? Todas essas manifestações artísticas do cinema,
desenho animado, gibi, então tudo que a gente conhece de arte, ela vai também transmitir uma mensagem, né? Então a arte, ela é uma forma de linguagem, tá? E aí por isso que ela faz parte de linguagens, códigos e suas tecnologias, tá? A gente também se comunica, né, através da arte, enfim. Tem uma frase, né, que diz uma imagem fala mais, né, ou diz mais do que 1.000 palavras. E é bem por aí, né? Cerca de 5 questões de arte caem no Enem, né? Então, no Enem, quando vocês forem fazer essa prova de linguagens, pelo menos 5 questões vão envolver artes, tá? Serão questões relacionadas à arte, né? Não é muita questão, mas são questões preciosas, né? Que no Enem existe uma concorrência, então é importante acertar o máximo de questões possíveis e artes também é uma delas. Tá? E as questões que envolvem arte, né, no Enem, elas vão exigir um conhecimento da arte, né, um conhecimento técnico, né, do estilo, enfim, são questões que vão trabalhar com comparação. Normalmente é comum elas colocarem 2 imagens de 2 manifestações artísticas diferentes, ou numa questão, pedir para que vocês façam uma comparação com questões artísticas, né, diferentes, de período diferente, estilos artísticos diferentes, né? Então, sempre vai haver esse comparativo. É interessante vocês também conhecerem o momento histórico no qual aquela arte ou aquele estilo de arte ele foi produzido, tá? Porque pode ser que a questão venha relacionando uma peça artística com algum momento histórico. E aí vocês terão que saber relacionar a arte com aquele período histórico, tá? E interpretação, né? O Enem, ele encara que as imagens, né, a arte, ela é um texto. Então, normalmente, no Enem, quando eles colocam uma imagem, aí apresenta texto 1, outra imagem, texto 2, né? Porque eles encaram, né, a gente encara a arte dessa forma, né? A arte, ela é uma linguagem. Então, uma imagem, uma pintura, uma fotografia, ela também quer dizer algo, né? Ela quer falar algo, ela diz sobre algo, né? Então, ela também é uma linguagem, tá? Mas se eu encontro resposta no texto, depende da questão, sim, né? Porque tem muita questão interpretativa. Então, a partir daquele texto, você conseguindo interpretar o texto, você consegue responder algumas questões. Outras questões vão exigir mais o conhecimento técnico, né? O conhecimento técnico realmente o que é aquele estilo de arte, né? Principalmente nessas questões comparativas, você precisa saber características de determinado aspecto artístico que a questão está exigindo, né? Então, as questões, elas são variadas, então, vai haver essas questões que só pelo texto vocês vão conseguir responder, e outras que vão exigir um conhecimento técnico, tá? Os assuntos de artes, né, que mais caem no Enem. Cai principalmente arte contemporânea, as vanguardas artísticas europeias, o modernismo, né, e alguma coisa relacionada à história da arte, né? Então, esses são os assuntos, né, que mais caem. E aí eu vou procurar trabalhar esse conteúdo mais profundo, mais especificamente nas próximas aulas, tá? Professora, não sei nada de artes, então vamos
saber, né? Vocês estão aqui hoje para isso, é para saber, para conhecer. E artes é uma disciplina muito boa, muito legal. Eu ensino artes na escola, é uma disciplina muito legal para ensinar e para aprender. Então, espero que vocês também gostem, tanto de artes quanto eu gosto. Né? E não é muito difícil, não. Tá? Sim, e como iremos trabalhar, né? Como que a gente vai estudar artes, né? Aqui no Uma Hora para o Enem. Então, teremos 7 encontros, né? Esse é a nossa primeira aula, de 7. O nosso encontro vai ser mais ou menos uma vez por mês, tá? Vocês terão aula de artes. Eu disponibilizei uma apostila de artes. Nessa apostila de artes, tem alguns assuntos que eu vou trabalhar aqui com vocês, mas tem assunto que eu vou trabalhar e não tem lá na apostila. Aí o assunto que não tem na apostila, aí eu vou colocar o slide com mais texto, porque esse slide, ele está disponível para vocês também estudarem, certo? Então, vocês vão poder ler o slide e também ler o material que está na apostila. E aí, quando o assunto que eu for trabalhar tiver na apostila, no slide eu coloco o número da página, certo? Para vocês irem lá. Artes parece um pouco com história, porque fala do homem, das cavernas. Tem uma relação, né, com arte e história, né? Porque tem a história da arte e, como eu disse, né, quando a gente vai estudar artes, é interessante a gente conhecer o momento histórico, o período histórico, né, no qual ela foi criada, né, no qual ela se desenvolveu. Porque a arte, ela reflete muito o seu tempo, né? Então, cada tempo vai ter uma estrutura, uma vida histórica diferente e a arte, ela vai acompanhar isso. Então, o slide eu vou disponibilizar em PowerPoint e PDF, né? É um material de estudo também. No slide eu coloquei dicas de vídeos no YouTube sobre temas, né, que serão trabalhados. 1 hora para o Enem e 1 hora para estudos, né? Essa aqui é uma dica para vocês. É importante ter essa hora aqui, né, em contato com o professor, mas é importante também que vocês separem pelo menos 1 hora por dia para ler o conteúdo, para estudar, revisar, né, enfim. E isso vale para todas as matérias, né, não apenas para a arte. Mesmo quando tinha cursos pré-ENEM presencial, a gente sempre falava, né, que é importante ter essa hora de estudos em casa, sozinho, né, lendo, pensando, refletindo. 1 hora de aula, né, pelo menos eu vou tentar, né, juro para vocês, que eu vou tentar dar 1 hora, tá, não, pretendo não ultrapassar, né, mas vamos ver, o tempo é curto. Em caso de dúvidas, clique, né? Ou manda uma mensagem, pode abrir o microfone para perguntar, fiquem à vontade. Então, em todo momento que eu estiver comentando o assunto, caso surja alguma dúvida, vocês podem interromper, podem perguntar, certo? E aí a aula vai ficando mais dinâmica, né? Enfim. Pronto, essa é a nossa primeira aula, é a aula 1, e vamos estudar hoje, né? Arte indígena e a arte marajoara, né? Que também é uma arte indígena. Arte popular brasileira, né? Com um enfoque na xilogravura,
e no mestre Vitalino, e no cordel. Tá? Mestre Vitalino é o mestre que trabalha com bonecos de barro. E a gente vai comentar um pouco sobre o cordel também. Além de o barroco, né, e o rococó do Brasil. Barroco e rococó eu deixei junto porque eles são muito parecidos. Eles são mais ou menos da mesma época, eles têm traços, características muito semelhantes. E aí é melhor comentar sobre os dois juntos, tá? Pronto, então iniciando aqui pela arte indígena. Quando a gente fala em índio, né, aqui no Brasil, aí a gente pensa que índio é tudo igual, né? Não, índio vive na mata, índio vive nu, aí se pinta, usa pena e pronto, né? Mas não, tá? Aqui no Brasil existem inúmeras tribos indígenas. Entre as tribos indígenas, algumas vão ter a mesma matriz, né? Ou seja, algumas tribos, elas serão parentes. Então, a gente tem a matriz, né? O Tupi, e aí existem várias tribos tupis. Tem os Guaranis, várias tribos Guaranis. Tem o grupo G, né? Os Chafantes, né? Enfim. E aí, cada tribo dessa ela vai ter suas semelhanças, né, com outras tribos, mas também vai ter as suas diferenças. Então, cada tribo indígena, eles vão falar o seu próprio idioma, né, e eles também vão se diferenciar, principalmente a partir da sua arte, tá? Então, a arte indígena, apesar de terem características semelhantes, mas elas também vão ter muitas diferenças. E cada tribo indígena vai ter o seu estilo de arte, tá? Então, a arte pro índio, para os grupos indígenas, é algo que vai diferenciar eles do outro. A identidade indígena, ela é muito marcada, ela está representada através da sua arte. Então, é através da sua arte, né, da pintura, que cada tribo vai se identificar a qual tribo pertence, a qual grupo pertence, e a gente vai poder identificar, né, a qual tribo pertence cada índio. Tá? Então, os índios, eles não são todos iguais entre si, né? Eles têm as suas semelhanças, mas também diferenças. Professora, tem um amigo descendente, e ele me fala que a cultura ainda é muito forte dentro das tribos. Isso, as tribos indígenas permanecentes, né? As que ainda existem, eles têm as suas lendas, a sua cultura, a sua arte, e ainda é muito viva, né? Muito representativa. Então, cada índio tem a mesma linguagem, quer dizer, idioma? Não, as tribos, elas falam idiomas diferentes, tá? Diferentes. Aí os índios que têm a mesma matriz, tipo as tribos indígenas que são tupi, eles vão ter o idioma tupi como base. Mas aí cada tribo vai ter uma palavra diferente, um sotaque diferente, tá? Então a maneira de falar de cada tribo é diferente. Assim como a arte, tá? Que eles vão desenvolver. E a arte indígena, ela vai se manifestar a partir da pintura corporal, a partir da plumagem, que é o uso de penas, a cerâmica indígena, né, também é bem característica. Eles trabalham com cestarias, né, são cestas feitas a partir da palha,
e máscaras, né? Então, cada manifestação artística dessa vai ter um significado para os indígenas, tá? Aí a gente vai estudar essas manifestações mais detalhado. Pronto, a cerâmica indígena, ela é mais conhecida pela cerâmica marajoara, tá? Essa cerâmica marajoara é um tipo de cerâmica que foi desenvolvida pelos índios do Pará, que habitavam a ilha de Marajó, que é uma região do estado do Pará. E essa cerâmica, né, ela é feita principalmente por mulheres, já que é comum nas tribos indígenas eles terem uma divisão do trabalho entre homens e mulheres, isso é bastante demarcado. Tá? Então, a fabricação da cerâmica seria uma função feminina. As mulheres, elas se aproveitam, né, quando o rio está baixo, em períodos de seca, e aí a margem dos rios fica uma lama, né, uma argila, elas pegam esse barro e começam a esculpir a cerâmica, tá? E a cerâmica marajoara, ela tem uma característica bastante própria, né? Ela traz detalhes muito ricos, muito bem desenhados, e essa cerâmica, ela servia tanto para armazenar alimentos, né, grãos, mas principalmente para os rituais indígenas, né, os rituais religiosos e também os rituais fúnebres, né, quando algum índio morria. A cerâmica, né, então ela funciona, né, ela era utilizada como urnas funerárias, mas também eram fabricados pratos, vasos, brinquedos, potes, estátuas, esculturas de cerâmica, instrumentos musicais, né, enfim. Tenho alguns parentes índios, não sou tão próxima deles, mas sei que em uma determinada data eles se reúnem na tribo, todos caracterizados. Isso é bem característico dos índios, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E aí a gente vai conhecer. Com relação à arte marajoara, ela é considerada uma arte da pré-história brasileira. A gente chama de pré-história brasileira o período anterior, a gente chama de pré-história brasileira o período anterior da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Tá? Então, os índios, né, da ilha de Marajó, eles fabricavam essa cerâmica há quase 1000 anos, há mais de 1000 anos, né, antes da chegada dos portugueses. Então, ela é uma cerâmica bastante antiga e bastante detalhada, né, como eu falei aqui para vocês. Então, uma característica da cerâmica marajoara, ela poderia ser esculpida com figuras de animais, né, que seria zoomorfismo, tá, que é uma cerâmica, uma escultura que traz imagens de animais, ou ela poderia ter vindo ser feita também com características humanas. E aí seriam peças, né, antropomorfismo, tá, esse palavrão aí todo. Né? Então, a arte marajoara, ela tanto trazia características de animais quanto características humanas. E a utilização, né, dessa cerâmica, eles utilizavam muito para rituais religiosos, né, e também para rituais fúnebres. Então, quando o índio morria, eles colocavam esse índio numa posição de cócoras,
e colocava ele dentro da cerâmica, né? Dentro do jarro. Tá? Que aí eles faziam um jarro bem grande para caber o corpo, né? Que ficava em posição de cócoras. E aí eles faziam todo o ritual religioso deles, tá? Aqui na imagem, a gente tem um vaso, né, da arte marajoara, e ele é um antropomorfismo, né, porque ele traz características humanas. Aí aqui tem algumas cerâmicas, né, da arte marajoara e também de Santarém. Santarém é uma região que também fica no estado do Pará, e a arte, né, dos indígenas de Santarém também é muito parecida com a arte marajoara. Então, aqui a gente está vendo essa primeira imagem de cima, né, ele seria um utensílio doméstico, ele traz esses traços, né, que é o grafismo. Embaixo dele tem uma urna funerária, que é esse jarro, ele é bem grande, né? Então ele cabia uma pessoa dentro, né, de cócoras. A gente tem uma estatueta, né, que representa o corpo feminino, que era muito representado entre os indígenas, né, de Marajó. O feminino, né, estava muito ligado à fertilidade, tá? E eles valorizavam muito essa questão da fertilidade. Aí aqui em cima tem um jarro, né, com características de animais, é porque ele está pequeno, mas a ponta deles é cabeça de animais, tá? E aqui do lado a gente tem uma outra estatueta, né, que é uma cerâmica de Santarém, que é uma cerâmica humana, né, que representa o ser humano. Pronto. E a pintura corporal indígena, né? Deixa eu ver. Então, eu comentei com vocês, né, que cada tribo indígena, ela vai se identificar a partir da sua arte, né? E a pintura corporal, ela tem muitas características, né? Então, cada tribo indígena, ela vai ter a sua própria forma de se pintar, a sua própria pintura, tá? E essa pintura, ela também, ela pode representar uma pintura para mulher, uma pintura para homem, uma pintura para o pajé, né? Uma pintura diferente para os para as pessoas, né? Para os líderes das tribos indígenas. Então, essa pintura, ela também pode diferenciar uma hierarquia, né, que existem entre os índios, né, entre os indígenas. Então, normalmente, o pajé, ele vai ter a sua própria pintura, que vai ali diferenciar os outros indígenas. Né? Um índio que é considerado um dos líderes da tribo, né? Ele também vai ter a sua própria pintura. Crianças, adolescentes, vai ter a sua pintura também. Algumas tribos indígenas não pintam as crianças, né? Outras, eles pintam, tá? Então, a pintura, ela também vai representar essa diferenciação entre cada índio dentro da tribo, assim como a diferença de uma tribo para outra, né? E a pintura, elas também são muito utilizadas em rituais. Os indígenas, eles têm vários rituais, né? Como uma colega aqui falou, né? Que tem um amigo próximo, e ele disse que os índios ainda mantêm esses rituais, né? Então, para cada ritual, eles vão se pintar, eles vão utilizar uma pintura diferente, né? E esses rituais pode ser ritual religioso, ritual de passagem, né? Quando a criança está entrando na adolescência, então é uma passagem para a vida adulta. Aí vai ser uma pintura, né? Enfim. E a pintura também ajuda os indígenas a se protegerem de picadas de animais, de insetos,
né, já que eles moram na mata, né, em sua maioria. E tem pinturas que dizem que são casados ou não, né? Isso, rola isso também, dependendo da tribo, né? Então, como eu falei, tem tribos que pintam as crianças, tem tribo que não. Então, em determinadas tribos, um tipo de pintura vai mostrar se é uma mulher casada ou solteira, né? Ou se é um homem casado ou solteiro, né? Enfim. E a tinta, eles utilizam frutos, folhas, né, o que eles encontram na natureza. Pronto, a plumagem, também, cada tribo vai ter o seu estilo de cocar, tá? Cada tribo vai desenvolver o seu estilo de cocar. Então, os cocares ou os enfeites, né, que eles utilizam penas, que pode ser colar, bracelete, tornozeleira. Algumas tribos usam a pena como um brinco, né, atravessando a orelha. Então, cada tribo vai desenvolver o seu estilo de cocar, né, as penas, né, e essa plumagem eles vão tirar dos pássaros, eles caçam os pássaros, retiram as penas, né, se alimentam da carne também do animal. E aí é importante diferenciar, né, porque caçar animais silvestres é crime. Tudo bem, mas é crime se você caça um animal para comercializar, certo? Um indígena que caça um animal para retirar as penas, se alimentar da carne, isso não é considerado crime, tá? Porque são coisas diferentes. Uma caça que visa a comercialização de animais, eles vão capturar inúmeros animais, né? E os indígenas, não, eles não matam animais assim, em massa, né? Eles só retiram realmente aquilo que eles precisam, tá? Então, cada tribo indígena vai ter o seu estilo de cocar, o seu estilo de pena. As penas, eles também pintam elas, tá? Para utilizarem no cocar. E o cocar, ele também vai demarcar uma hierarquia no grupo. Então, o pajé, os líderes, eles vão usar um estilo de cocar, um cocar maior. Em algumas tribos, só o pajé que usa o cocá, os outros não usam. Ou todo mundo pode usar cocá, mas aí vai ter um cocá feminino, um cocá masculino, um cocá para os líderes, tá? Deixa eu avançar. Uma outra manifestação artística são as máscaras, né? Que são muito utilizadas em rituais religiosos, né? Principalmente. Tá? Normalmente, o índio, né, ele utiliza essa máscara para ter contato com os seus ancestrais, com os espíritos, né, os índios, eles acreditam na vida após a morte, então eles acreditam que os espíritos, né, eles ficam vagando sobre a terra, né? Então, eles utilizam essas máscaras como forma de entrar em contato, né, com esses espíritos. Então, eles têm uma simbologia sobrenatural, né, que também eles utilizam em rituais religiosos e rituais específicos, tá? A cestaria indígena, né, também é uma prática realizada pelas mulheres e elas utilizam uma palha. E aí, dependendo da região do Brasil, eles vão utilizar um material diferente, mas é um trançado muito semelhante. E eles utilizam essa cestaria para armazenar peixes,
né, frutas, o que eles colhem, né, na natureza, para armazenar a mandioca, para peneirar a farinha de mandioca. E é uma arte bastante presente, né, no nosso cotidiano. Acho que todo mundo aqui, pelo menos uma vez, já viu uma cestaria semelhante a essa, ou uma peneira, né, que é utilizada em casa na preparação do milho, né, da canjica, para peneirar a goma de tapioca, né, e esse estilo de arte indígena, ele é o mais conhecido, o mais popular, né, aqui no Brasil, que a gente encontra em feiras, né, enfim. E aí, novamente, né, cada tribo indígena vai desenvolver a sua cestaria, né, com as suas características. Pronto. E a dança indígena, né? Os índios, eles também desenvolvem, né, a prática da dança. E os índios, eles dançam muito. Aí eles gostam bastante de dançar. E eles dançam para praticamente tudo, né? Então, períodos de pandemia, né, como a gente está vivendo, eles fazem uma dança religiosa, né, para afastar os nossos espíritos, para afastar a doença. Quando tem um casamento, eles dançam. Quando tem um rito de passagem, né, quando a criança está entrando na adolescência, aí eles também dançam. Eles dançam com relação a uma colheita boa, ou dança para pedir alguma coisa para os deuses, né, para pedir mais chuva, ou para pedir uma colheita melhor, né, dançam para os seus antepassados, né, enfim, então os motivos, né, que fazem os indígenas dançarem são inúmeros, e as danças indígenas têm características, né, é muita dança circular, né, no qual eles ficam em círculos, eles utilizam instrumentos musicais como chocalhos, tambores, eles cantam também, né? Então, o canto também é muito presente na cultura indígena, né? Enfim. E cada tribo indígena vai ter o seu canto, vai ter a sua dança, né? Aí, essa aqui é uma questão, tá? Ai, cadê o mouse? Tá aqui. Pronto, então essa questão aqui caiu no Enem 2009 e ele fala sobre a dança indígena. A dança é importante para o índio preparar o corpo e a garganta. E significa energia para o corpo, que fica robusto. Na aldeia, para preparo físico, dançamos desde 5 horas da manhã até 6 horas da tarde. Passa-se o dia inteiro dançando quando os padrinhos planejam a dança dos adolescentes, né? Que aí seria um ritual de passagem. O padrinho é como um professor, um preparador físico dos adolescentes. Então, é um índio, né, que fica responsável por treinar os adolescentes. Por exemplo, o padrinho sonha com um determinado canto e planeja para todos entoarem. Todos os tipos de dança vêm dos primeiros chafantes. E aí ele fala o nome dos chafantes, né? Chavantes é uma tribo, tá? Tem uma tribo Chavante, e eu acho que ela fica ali no centro-oeste do Brasil. Então, as danças têm essa origem do passado, né? Dos ancestrais, que foram descobrindo, através da sabedoria, como iria ser a cultura Chavante. Até hoje existe essa cultura, essa celebração. Quando o adolescente fura a orelha, é obrigatório ele dançar toda a noite.
Tente acordar de meia-noite para dançar e cantar. É obrigatório. Eles vão chamando um ao outro com um grito especial, né? Aí a questão, né? A partir das informações sobre a dança chafante, conclui-se que o valor da diversidade artística e da tradição cultural apresentados originam-se da. Aí a letra A, iniciativa individual do índio para a prática da dança. Está correta essa questão? Não, né? Porque ele diz que é uma iniciativa individual do índio. Só pelo textinho, né? Como o colega ali perguntou, né? Se só pelo texto tinha como responder, né? Então, só por esse texto iniciativo, a gente vê que essa questão está errada, né? Porque não é uma iniciativa individual, é uma iniciativa de grupo. Letra B. Excelente forma física apresentada pelo povo chavante. Eles utilizam a dança para adquirir uma boa forma física, né? Então, eles não dançam porque têm uma boa forma física, né? Seria o contrário. Letra C. Multiculturalidade presente na sua manifestação cênica. Eles não têm uma multiculturalidade, é uma culturalidade deles, né? É uma cultura indígena. Multiculturalidade é quando se utiliza várias culturas diferentes, né? Que não é o caso. Letra D. Inexistência de um planejamento da estética da dança caracterizado pelo ineditismo. Não, eles têm toda uma linha, né, de dança, né? A dança dos chafantes, né, dos ancestrais. Ou o padrinho, né, que pensa em uma dança e ensina ao adolescente, né? Então não é nada de improviso, né? A dança, ela é toda pensada. A letra E, de uma cultura, de uma identidade entre a gestualidade ancestral e a novidade dos cantos a serem entoados. Aí essa é a alternativa correta, tá? É a letra E. Porque essa dança, ela tem uma identidade, né? Gestualidade ancestral. Então, eles utilizam essa dança ancestral, né? Dos primeiros chafantes. E eles também entoam um canto novo, né, que é pensado pelo padrinho. Então, tem essa novidade do canto, né? Pronto, então essa questão, ela é uma questão mais interpretativa, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Ficou claro essa questão? Está ótimo, professora. Pronto. Aí tem essa outra questão aqui. Aí eu fico perto aqui o curso. Pronto, essa é uma questão do Enem 2018, né? Pronto, aí reparem que eles colocaram duas imagens, aí eles colocaram texto 1, texto 2, né? Porque a imagem, ela fala sobre algo, né? Então, a primeira, né, a imagem tem uma descrição, né, que é Greenberg, estrutura vertical dupla, né, que é o nome dessa peça. E o texto 2 urna cerimonial marajoara, tá? Aí a pergunta. As duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. As duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. A obra Estrutura Vertical Dupla se distingue da urna funerária Marajoara Au, tá? Então, nessa questão é uma questão comparativa, tá? Ele cita um ponto semelhante entre as duas, que as duas são de cerâmica, né? E ele está pedindo qual é a diferença?
que tem entre elas, né? Que é essa parte. Em qual ponto elas se distinguem? Essa palavra distinguir, né, quer dizer diferença. Né? Qual é a diferença? É importante, tá? Vocês memorizarem essas palavrinhas, né? Distinguir, exceto, né? Cai muito em Enem também nas questões, porque é importante vocês entenderem o que a questão está pedindo, tá? Para conseguir responder. Se vocês não entenderem a pergunta, não vão conseguir responder a questão, vai ter que chutar, tá? Pronto, então ele apontou uma semelhança, que as duas são de cerâmica. E qual é a diferença, né? Em qual ponto elas se distinguem? A letra A, evidenciar a simetria na disposição das peças. Não, né? Essa primeira peça, o texto 1, ela é totalmente assimétrica. Assimétrica, ela não tem uma linha reta, uma linha perfeita, né? Ela é toda irregular. Letra B. Materializar a técnica sem função utilitária. Essa alternativa, a questão B, ela é a correta, tá? Porque uma peça, ela tem a função utilitária, que é a urna marajoara, né? Os indígenas utilizavam ela em algo, né? Ela era uma urna funerária, né? Colocar um corpo. E a primeira peça, ela não tem nenhuma função, né? Ela é decorativa. A gente não vai utilizar essa peça, né, para nada, só para decoração, tá? Então, ela não tem uma função utilitária, né, como a arte marajoara, certo? Aí, aqui, nessa questão, a alternativa correta, a letra B. Pois o que vai diferenciar essas duas obras é que uma tem a função utilitária e a outra não. Pronto, e agora eu vou entrar aqui na parte cultura popular. Alguma dúvida com relação a isso? Deixa eu ver aqui. Pronto, mas ali foi a letra B, tá? Que eu comentei. Pronto. Posso mudar? Tem alguma dúvida com relação à arte indígena? Não, vou avançar, tá? Pronto, a gente vai entrar aqui em arte popular. O que seria arte popular, né? A arte popular é a arte que é criada, que ela é desenvolvida, que vem do povo, né? E qual povo, né, seria esse? Seria do povo simples, né? Do povo comum. A arte popular é uma arte no qual o seu mestre, ele não estudou arte, né? Ele não tem um conhecimento acadêmico, ele não tem um conhecimento erudito, né, de arte. Mas ele tem um dom, né, de fazer uma arte. E ele desenvolve isso. E essa arte popular, ela é muito influenciada pelo cotidiano do artista, né? Pelo cotidiano popular. Né? A arte popular, ela vai expressar o cotidiano de uma região, as suas crenças, a religião, os modos, o costume do povo, né? Vai representar as memórias, os mitos, a mitologia, né, daquele lugar, as lendas, né? Enfim, então ela é uma arte popular feita pelo povo, né? Por um membro do povo que representa o povo, né? Durante muitos anos, a arte popular não era considerada arte, né? Pois eles só consideravam arte
aquela arte erudita, né? Aquela arte acadêmica, no qual a pessoa estuda, faz curso, faz faculdade, né? E essa arte que vinha do povo não era considerada uma arte, né? Mas aí, a partir de 1950, por aí, essa arte, né, foi reconhecida, né? Realmente como uma arte. E aqui no Nordeste, né, a nossa região, ela é muito rica em arte popular. A gente tem muitos artistas, né, que surgiram do povo. Pronto, uma expressão da arte popular é a xilografura, tá? A xilografura é um trabalho realizado em madeira. Essa madeira, ela é talhada, né? Ela é feito um desenho, né, sobre essa madeira. Depois passa uma tinta, né, por cima da madeira, coloca um papel em cima, né, aperta e tira. E aí o desenho, né, que estava lá naquela madeira, ele fica grudado no papel, né, no papel, ou pode ser tecido, né? Então, xilogravura, né, tem essa referência. É uma arte em madeira. E ela é uma arte típica daqui do Nordeste, né? É muito forte aqui na Paraíba, em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, né? Essa xilogravura chegou aqui no Brasil nos anos 1700, trazidos pelos colonos portugueses, já que essa é uma prática, né, muito comum em Portugal, ou era, né, muito comum em Portugal. E foram os portugueses que trouxeram esse tipo de arte para aqui, para o Nordeste. E o artista nordestino, né, o homem que trabalha com a xilogravura daqui do Nordeste, ele passou a representar na sua xilogravura cenas do povo, né, cenas populares. Ela se popularizou muito no interior, né, daqui do Nordeste, no sertão, no agreste, né? Então, é muito comum a xilogravura trazer cenas desse cotidiano, do cotidiano interiorano, né? Do agricultor, do vaqueiro, né? Das danças do Nordeste, enfim. Aí, um dos artistas mais conhecidos é J. Borges, tá? Ele é pernambucano, ele ainda é vivo, e ele é um dos mais famosos, né? Entre os xilografureiros, não sei como se pronuncia. Enfim, ele é um dos mestres, né, da xilogravura mais conhecidos nacionalmente. E a xilogravura dele retrata muito essas questões, né, do cotidiano do Nordeste. Na imagem, a primeira figura, a gente está vendo, né, fugindo da seca. Isso porque durante as décadas de 40 até a década de 80, era muito comum famílias do sertão saírem do sertão e irem para as grandes cidades, né, em busca de trabalho, de emprego, em busca de uma vida melhor, já que no sertão, nesse período, as secas eram muito comuns, eram anos de seca, então não adiantava plantar, né, que não dava, não existia nenhum auxílio por parte do governo, e as pessoas, para não passarem fome, eram obrigadas a se retirar, né, da sua terra. Né? Então, nessa cena, né, de fugindo da seca, de pessoas viajando em caminhão, segurando em pau de arara, né, isso era muito comum. Eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que mora em São Paulo, ou que mora no Rio, ou que foi há muitos anos, né, para outra região do Brasil, né, para outro estado, ou veio para a cidade, né, por conta da seca. As imagens embaixo, né, uma é o forró pé de serra, muito comum no interior do sertão, e a outra é o céu estrelado, né, que dizem que o céu do sertão ele é muito bonito, ele é muito estrelado,
né? Então, o J. Borges, ele retrata tanto essa característica da cultura popular, né, humana, quanto da natureza. Ele tem pinturas que falam sobre os pássaros, né? São pinturas de pássaros, ele pinta o céu, ele pinta paisagens, ele pinta seres, né, da cultura popular, né? Enfim, o imaginário da cultura popular, Lampião e Maria Bonita, né? Já que as histórias, né, do cangaço, as histórias de Lampião corria pelo sertão. Pronto, esse é um outro artista que trabalha com xilogravura, né? Também é bastante conhecido, é o Zenon. Ele era cearense, e aí essas imagens são xilogravuras dele, né? A primeira representa o candomblé, na Bahia, a segunda é violeiros, e a terceira é o bumba meu boi do Maranhão. Né? A gente vê que é um outro estilo, diferente de J. Borges, mas também é uma xilogravura. J. Borges, ele vai utilizar mais cor, né, mais tinta colorida, né, e o Zenon era mais o preto e branco. E esse é um outro mestre da xilogravura daqui da Paraíba, né, José Altino. Ele também ainda é vivo, e aí ele retrata muito pássaros, pessoas, animais, né, como a onça. Também é um outro estilo de xilografia. A xilografura, ela estava muito associada à literatura do cordel, tá? Já ouviram falar, já viram o cordel? Vocês conhecem? O cordel, ele também é típico, né, daqui do Nordeste, principalmente do interior. Também foi uma literatura trazida pelos portugueses, né? Em Portugal era muito comum existirem poetas populares que faziam poesias contando histórias fantásticas e aí o povo assistia, né? Ouvia aquilo. E aqui no sertão, o cordel ele fazia um papel de jornal, né, antigamente, né, no interior. Então, ele falava sobre política, ele falava sobre acontecimentos na área de esportes. Ele também é cordel que fala sobre romances, fala sobre a cultura popular, o folclore da região, histórias fantásticas, né? Tipo, a gente tem cordel que é o diálogo de Lampião com o diabo, né? O cangaceiro chegando no céu, a briga entre Nossa Senhora e o diabo, né? Então, eles também trazem tema religioso, já que o povo do sertão, eles são muito religiosos, né? Muito católicos, principalmente, atualmente protestantes também. Então, o cordel, ele trazia temas variados, né? Vocês assistiram aquele filme, O Alto da Compadecida, né? Aquele filme, ele, todos aqueles personagens ali, principalmente o João Grilo, ele era um personagem de cordel, né? Que contava a história de um homem muito esperto, né? Um homem pobre, mas muito esperto, chamado João Grilo. E Ariano Suassuna, ele pegou todos esses personagens famosos, né, em cordel, e fez uma peça de teatro, né, uma peça de teatro que ficou conhecida como Alto da Compadecida. E aí nele aparece o cangaceiro, porque os cangaceiros são muito frequentes, né, no cordel. Aparecem Jesus, Maria, o diabo, o João Grilo, né? Todos esses personagens eram muito comuns, tá? Em cordel. E aí as principais características, né, do cordel. O texto, ele é escrito com métrica fixa e rima, né? Ele é rimado, que fazem a musicalidade do verso. Então, existe toda uma forma de ler o cordel. É de grande importância para o folclore, já que os cordéis tratam
dos costumes locais, fortalecendo a identidade regional, né? O cordel, como ele é uma literatura popular, ele também vai trazer características da cultura popular e do imaginário, né, popular. Tanto o cordel quanto a xilogravura, eles ficaram muito populares, né, aqui no Nordeste, numa época próxima ao cangaço. Então, as pessoas, né, nas cidades do interior comentavam muito sobre os cangaceiros, sobre Lampião, saía notícia de jornal, então Lampião, Maria Bonita, vai aparecer muito, tá, nos cordéis. E outras coisas do imaginário popular. A literatura de cordel é muito conhecida por suas xilogravuras, gravuras em madeira, né? Que ilustram as páginas dos poemas. Normalmente, o cordel, a capa dele era uma xilogravura. E o J. Borges, ele era cordelista, né? Ele escrevia cordel e ele começou a estampar o cordel com uma xilogravura, que era para deixar a capa mais atraente, né? Para as pessoas comprarem. Se fosse só o texto, ninguém iria se interessar muito. E os cordéis, eles tiveram uma função muito importante aqui no sertão, porque as pessoas aprendiam a ler com o cordel. Também tinha muitas pessoas que eram analfabetas, então elas escutavam, né, as pessoas lendo o cordel para se inteirar sobre o que estava acontecendo, né, na política do país. As novelas, né, na época não tinha TV, então o romance, as novelas eram em forma de cordel. Pronto, aí aqui tem dois folhetos, né, de cordel. Aí o primeiro, os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados no cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido, né, das pessoas mais pobres. E recebeu realmente esse nome de cordel porque era um cordão e esses livrinhos, né, ficavam pendurados nesse cordão. E aí, por isso, recebeu o nome de cordel. Aí, o outro texto é: eu tenho muito medo de um lugar fechado. Isso tem até nome, está documentado. Chegar na porta do bar e fechado encontrar, me deixa apavorado. Né? Esse é um cordel com um tom mais humorístico, né, que é muito comum atualmente, né? Ter esses cordéis de humor. E o cordel, ele fala sobre tudo, né? Ele fala de futebol, tipo, deve ter cordel sobre coronavírus, né? Enfim, sobre tudo. E a nossa região é uma região privilegiada, né? Aqui tem muito cordel. Ele é baratinho, é R$ 2. Então, quem tiver acesso ao cordel, procure comprar, porque fortalece, né, a cultura popular, ajuda o artista. E o cordel, ele cai muito no Enem. Ele cai muito, seja associado a artes, ou até mesmo em português, né? Eles colocam texto de cordel para interpretar, ou para ver a questão gramatical. Então, é importante que vocês estejam habituados, né, com o cordel. Tá? Cai muito no Enem, tá? Pronto, e o outro artista popular foi o mestre Vitalino. Eu disse que queria dar 1 hora de aula, né? A gente já ultrapassou, mas já estou finalizando, tá? Espere, segurem aí um pouquinho. Mestre Vitalino, ele é um mestre artista, né, popular, pernambucano, de Caruaru. Ele nasceu em 1909 e faleceu em 1963. E ele, desde criança, ele trabalhava com barro. Ele gostava de implicar fazendo bonequinhos de barro. A mãe dele trabalhava com cerâmica, né? Fazendo jarros, fazendo cerâmica.
E aí, o mestre Vitalino, ele fez esse hobby dele, né, de fazer bonequinhos de barro, e ele começou a fazer bonecos que representassem o cotidiano, né, que representavam o cotidiano, né, ali do agreste, do sertão pernambucano, que era onde ele vivia, né? Então, o mestre Vitalino, ele viveu no período da República Velha, né, que era a Primeira República, que era um período no qual os coronéis, né, os proprietários de terra que comandavam, que mandavam nas regiões, né, nas cidades, nos lugares, era um período de violência, né, de opressão. Ele também viveu o período do cangaço, né? Então, ele retrata muito o Lampião, ele retrata muito cangaceiros na sua arte, né? Porque foi a época que ele viveu. Ele viveu também o período da Era Vargas, né? O período democrático. Ele viu as secas, né? No Agreste e no sertão de Pernambuco. Então, ele via as famílias saindo do sertão, indo para o sul. Era um período de muita desigualdade social e pobreza, né? O mestre Vitalino, ele era um homem pobre, um homem humilde, e a arte dele vai representar justamente esse período, esse momento, né, no qual ele vivia. Então, a arte dele, né, ele vai retratar Lampião Maria Bonita, ele vai retratar os retirantes da seca, os vaqueiros, né, os músicos, né, de Caruaru, os forrozeiros, né, enfim. Pronto, gente. E aqui tem uma questão. Essa questão é falando sobre J. Borges, tá? Ela é bem longa e eu não vou me estender muito, tá? Então, a xilogravura é um meio de expressão de grande força artística e literária no Brasil, especialmente no Nordeste brasileiro, onde os artistas populares, né, talham a madeira, transformando-a em verdadeiras obras de arte, com total liberdade artística. Hoje já conquistaram espaços entre os diversos setores culturais do país, retratando cenas. Então, ele quer saber quais são as cenas que a xilogravura retrata, tá? A alternativa correta aqui é a letra C, certo? Com personagens fantasiosos, né? Ou seja, da fantasia popular, beatos e cangaceiros, presentes nas crenças da população nordestina. Tá? Então, entre as alternativas que foi dado, né, ela é a mais correta. Quando vocês forem analisar as questões, é muito comum no Enem eles colocarem metade da questão correta e uma coisinha, um detalhe que está errado. Tá? Então, vocês têm que prestar atenção nisso e marcar a alternativa mais correta, tá? Aquela que está mais próxima realmente de uma resposta correta, certo? Aí, por quê? As outras alternativas aqui vai colocar. Com temas de personagens do folclore popular, correto. Crenças e futilidades dos mais necessitados, né? Dos mais pobres. Não é só isso, né? Aí a letra B. Das grandes cidades, não, né? O cordel, ele está muito ligado ao interior, né? O D. De conteúdo histórico e político do Nordeste, com a intenção de valorizar as diferenças sociais. Não tanto. Os personagens até têm estilogravura, né, com personagens políticos, mas é mais raro, tá? E realmente ele trata mais de um imaginário popular, tá? Pronto. E aí, então, a partir dessas questões que foram dadas, a mais correta é a letra C, ok? Eu estou adiantando um pouquinho para a gente não atrasar muito, tá? Aí aqui uma outra questão.
né, que traz uma xilografura, né, de J. Borges, e um textinho inicial, né, que ele fala do reconhecimento dos grupos mais intelectuais, dos grupos mais elitizados, né, do Brasil, o reconhecimento que esses grupos forneceram a artistas populares, né, como J. Borges, né, como a xilografura, como o cordel, tá? Então, a pergunta é, à luz da gravura do pernambucano José Francisco Borges e do trecho do texto de Jeová Franklin, concernente às transformações sofridas pela gravura realizada com matriz de madeira no Nordeste brasileiro, entre as décadas de 60 e 70 do século passado, compreende-se que o processo de automização da xilografura nordestina como obra de arte promoveu. Essa questão, ele coloca que a xilogravura, até então, era muito associada ao cordel. Mas aí a xilografura, ela começou a ficar tão popular que ela se separou do cordel. Né? Então, ela não faz só parte do cordel, né? Também ela é um quadro, ela é uma arte à parte, tá? Do cordel. E aí promoveu, né? Cadê aqui a alternativa correta? Pronto, a alternativa correta é a letra C, tá? Olha só, aí a letra C vai dizer o reconhecimento do valor artístico essa expressão plástica por diferentes grupos sociais, né? Então, a separação da xilografura do cordel, ela causou, né, uma apreciação de diferentes grupos sociais, ou seja, essa xilografura, ela era muito associada à cultura popular, né, à população do interior, do Nordeste, mais pobre, mas outros grupos sociais, como pessoas de cidades, pessoas mais intelectualizadas, pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, passaram a admirar também a xilografura, a considerar ela uma arte, a consumir a xilografura, né? Então, houve um reconhecimento dessa expressão plástica da xilografura por diferentes grupos sociais, né? Por outros grupos que não era aquele grupo popular do interior, ok? E essa questão, o trabalho do artista mestre Vitalino, deixa eu tirar isso aqui. O trabalho do artista mestre Vitalino ilustra uma situação comum em algumas regiões do país, com a representação de famílias de retirantes nordestinos. Né? Mestre Vitalino, ao abordar esse tipo de representação, aborda temas. Né? Aí a alternativa correta, aqui é a letra D, tá? Aborda tema da memória social local, certo? Porque a letra A está dizendo, aborda tema do folclore e da mitologia nordestina. Essa pergunta, a gente tem que prestar atenção na pergunta e na imagem, tá? A imagem veio junto com a pergunta. E a pergunta, ele já diz que essa arte, né, do mestre Vitalino, retrata os retirantes nordestinos, tá? Aí, mestre Vitalino, ao abordar esse tipo de representação, ao abordar essa representação dos retirantes nordestinos, ele está abordando qual tema? É o tema do folclore, da mitologia? Não, porque os retirantes, eles não são um mito, né? Eles realmente aconteceu, né? Isso ocorreu.
Do patrimônio material nordestino, patrimônio material seria construções, né, importantes, artesanato, né? Não é o caso aqui. A letra C, do meio ambiente, ele não está retratando o meio ambiente, né? Ele está retratando um grupo de pessoas que fugiram da seca para outro lugar. Da memória social local, né? Ou seja, esses retirantes, as pessoas viram tantas pessoas deixando o sertão e indo para as cidades, que isso ficou na memória das pessoas, né? Então, isso faz parte de uma memória social do local, tá? A letra D. Gente, alguma dúvida até aqui com relação à cultura popular? Ou não? Depois eu vou disponibilizar meu Instagram para vocês, porque aí vocês podem me procurar por lá, deixar uma mensagem, tirar alguma dúvida, certo? Estou aberta aqui para vocês. A gente tem aqui o barroco. Vocês preferem que eu deixe para a próxima aula? Já estão cansados ou tá para finalizar com o barroco? Finalizar, professora. Posso finalizar? E aí eu deixo para uma outra aula para não ficar tão cansativo. Finalizar, né? Continuar. Pronto, gente. Continuar. Esse é o último tema. Pode continuar. Pode continuar, né? Pronto. Tá bom, então eu vou continuar. Tá? O barroco, ele é um tema muito importante, tá, gente? Procurem dar uma lida na apostila, esse assunto tem lá na apostila de artes. E procurem ler também o slide, tá? Que vai ser disponibilizado, né? Naquela uma hora extra, né? Para vocês estudarem, revisar o assunto, dar uma lida no material, que é importante. Então, a arte barroca, né, no Brasil, chegou aqui no Brasil no século XVIII, que são os anos 1700. Tá? O barroco é um estilo de arte europeu e que, com a colonização portuguesa, né, os portugueses acabaram trazendo para aqui, para o Brasil. Né? E aqui no Brasil, o barroco, que é um estilo artístico, né, ele vai ganhar algumas características próprias, né? Então, o barroco ele era principalmente uma arte religiosa ligada ao catolicismo, né? E o barroco ele se expressa através de construções, né, de igrejas, principalmente. O barroco influenciou a pintura, a literatura também da época, né? Então, esse estilo de arte, ele vai influenciar várias outras artes, né? O teatro, a poesia, a literatura, a pintura, a escultura, a arquitetura, né? Enfim, e durante os anos 1700 é o barroco que vai dominar a arte aqui no Brasil, principalmente na região de Minas Gerais, Pernambuco, né, Recife, Olinda e Bahia, Salvador, tá? Junto com o barroco também tinha o rococó, que também tem traços muito semelhantes ao barroco, só que o barroco ele vai ter um traço na pintura, né, se a gente for levar em consideração a pintura, vai ter traço mais forte, mais marcante, mais enfeites, né? E o rococó ele vai ser um pouco mais simples, né? Que o barroco. Então ele é caracterizado pelo exagero na ornamentação, né? Em enfeites de igreja, arquitetura, pintura, nas cores, né? Na pintura principalmente eles utilizam muitas cores. Presença de traços retorcidos e predominância da temática religiosa, né? E essa imagem, ela é a imagem de Nossa Senhora, né, pintada por um pintor mineiro chamado Ataíde,
Ele era um pintor bastante conhecido nessa época em Minas, né? E ele pintava muita igreja. E aí ele fez uma Nossa Senhora com características mais parda, né? Mais morena, uma cara com cara de uma mulher brasileira, né? Já que a imagem europeia de Nossa Senhora é uma mulher branca, de olhos azuis, né? Ou seja, uma mulher europeia. E o Ataíde, ele retrata essa Nossa Senhora com características mais brasileiras, mais mestiças. Pronto, então, contexto histórico. Foi uma arte do Brasil colônia, né? Predominou no século XVIII, que são os anos 1700, muito forte na região nordeste açucareiro, né? E na região de Minas Gerais, que na época era uma grande produtora de ouro, né? De prata. E também era uma época no qual a Igreja Católica estava tentando combater o avanço da Igreja Protestante, né? Então, o Barroco vai ter muito essa temática religiosa, né, aqui no Brasil. E por que que ela vai se desenvolver em Minas, em Recife e em Salvador? Era justamente porque essas regiões eram as regiões mais ricas do país até então, tá? Minas Gerais era a região mais rica da época, né? E para construir uma igreja barroca, para fazer uma pintura barroca, era necessário muito dinheiro, porque era uma construção imponente, é uma construção muito grande, né? As tintas, elas eram caras, então tinha que ter muito dinheiro, né, para fazer uma obra barroca. Então, só nas regiões ricas, né, do país que a igreja e as famílias, né, tinham dinheiro para financiar e para doar dinheiro para essas obras, tá? Então, características, combinação da visão medieval com o Renascimento, pessimismo, né, postura negativa diante da materialidade da vida. O Barroco vai dizer que essa vida ela é passageira, que essa vida se acaba, que essa vida não tem muito valor, né? Ornamentação excessiva, né, com muitos detalhes, como a gente está vendo aí nessa pintura, muitos detalhes, né, muitos enfeites, exagero, né, as feições, os rostos, né, tudo muito grande, muito destacado. Eles utilizavam uma frase de carpe diem, é uma frase em latim, quer dizer aproveite o momento, porque essa vida é passageira. E as principais temáticas era a fragilidade humana, o tempo, né, que é rápido e passageiro, e fazia uma crítica à vaidade. Aí aqui são pinturas de Manuel da Costa Ataíde, né, que era mineiro, então ele fez parte do Barroco Mineiro. O Barroco Mineiro, né, ele é destacado do Barroco do restante do país, porque ele vai ter características muito próprias, né, com detalhes muito próprios de Minas Gerais. Então, o Barroco em Minas, ele vai ganhar uma versão própria, diferente do Barroco que era desenvolvido em Recife e Salvador. Então, na primeira imagem, né, são os soldados romanos, né, com Cristo amarrado, né, levado na sua Via Crucis. E as outras duas imagens são pinturas de tetos de igreja, né? As igrejas, elas eram altas, então elas tinham um teto alto também, era um teto em madeira, e aí a pessoa, quando olhava para cima, via essa pintura que dava uma sensação de que realmente aquele teto, ele se abria, né, para Cristo, para os santos, para os anjos, né, como se o teto se abrisse, como se o céu se abrisse, e lá no alto estivesse a imagem do Cristo, de Nossa Senhora, né,
e dos santos católicos. Tá? Aí aqui é a arquitetura, né? A igreja, né? São igrejas católicas dessa época. Então, a gente vê que são igrejas muito imponentes, com muitos detalhes, elas são muito bonitas, né, por dentro. Essa igreja aqui, que está toda em dourado, ela é toda folheada a ouro. É uma igreja de Recife, é a Capela Dourada. Ela é muito bonita, muito detalhada, né? Então, retrata bem essa arquitetura e essa arte barroca aqui no Brasil. Aí, do lado esquerdo, uma outra igreja barroca, em Minas Gerais, e do lado direito é a ruína de uma igreja barroca no Rio Grande do Sul. Tá? E aqui são obras de Aleijadinho. Aleijadinho, ele é considerado o maior artista do barroco brasileiro, o maior artista do barroco mineiro, né, já que ele era mineiro, viveu ali nas cidades de Ouro Preto, Mariana, Congonhas, que eram cidades que tinham minas, né, que produziam ouro, eram cidades muito ricas na época, e a igreja contratava o Aleijadinho para esculpir, né, então o Aleijadinho, ele era arquiteto, ele ajudou a construir as igrejas, e ele também era escultor. Ele fazia esculturas em pedra-sabão, que é um tipo de pedra muito comum lá em Minas Gerais. É uma pedra mais maleável, ela é mais fácil de ser quebrada, talhada, né? Que são essas duas esculturas aqui do canto do lado esquerdo. E ele também trabalhava com a madeira, né? E essas esculturas dele, ele fazia para as igrejas, né, de Minas Gerais. Ele recebeu esse apelido de Aleijadinho porque ele tinha uma doença que causava deformações nos pés, nas pernas, nas mãos dele. Então, os dedos dos pés, né, começaram a se entortar e ele já não conseguia caminhar com os pés no chão, né, ele andava de joelhos. Os dedos da mão dele também começou a se entortar, né, e aí os ajudantes dele, ele possuía 3 escravos, né, que o ajudavam, e eles amarravam um martelo na mão dele, né, para ele ir esculpindo. Então, ele era um artista que sentia muita dor física por conta da sua doença, e acredita que essa dor dele, né, ele expressou na sua arte, né, na sua escultura. Os traços de Aleijadinho é muito característico dele, é um traço muito marcante. Então, você olha uma escultura dele e diz, essa escultura é do Aleijadinho, né? Porque ele tem um traço muito, muito dele, né? Ele era um artista de muita personalidade, né? E era um homem também muito antenado com o que ocorria na vida política em Minas Gerais, né? E ele esculpia os algozes, né, de Cristo, o Pilatos, os soldados romanos. Ele fazia essas esculturas retratando figuras importantes, né, de Minas Gerais, políticos da época, né, governantes da época. Então, a obra de Aleijadinho, além de ser uma bela demonstração de obra barroca, é também uma crítica social, né? E ele fazia a cara dos apóstolos, né? Ele pegava pessoas comuns que ele conhecia, que eram pessoas simples, pessoas humildes, né? E fazia esses apóstolos, né? Essas esculturas com a cara das pessoas, né? Que ele conhecia. Então, os personagens bons, né, ele colocava o rosto de pessoas mais humildes, né, pessoas pobres. E aqueles personagens que a história, né, bíblica
vai dizer que foram ruins, né, com Cristo, os soldados, os Judas, ele colocava a cara de políticos e de governantes, né, para fazer essa crítica. Pronto, aí aqui é uma questão. A arte colonial mineira seguia as proposições do Concílio de Trento, dando visibilidade ao catolicismo reformado, né? O artífice deveria representar passagens sacras, né? Então, a escultura barroca tem muita passagem bíblica. Não era, portanto, plenamente livre de definição dos traços e temas das obras. Sua função era criar, segundo os padrões da Igreja, as peças encomendadas pelas confrarias, né, que eram grupos religiosos, grandes mecenas das artes em Minas Gerais. Então, quem financiava essas esculturas eram grupos religiosos. Muitos homens ricos, né, faziam parte desses grupos. Considerando as informações do enunciado, a arte colonial mineira pode ser definida como era uma arte renascentista, né, a letra A. Não, o renascimento, né, foi uma característica de uma arte europeia, não chegou a chegar aqui no Brasil, então a letra A não é. Letra B, uma arte barroca, já que seguia os preceitos da Contra-Reforma. Era financiada e encomendada pelas confrarias e criada pelos artífices locais. Aí essa é a alternativa correta, tá? É a letra B. E aí essa arte barroca, ela era uma arte ligada à Igreja Católica, financiada por confrarias religiosas, por grupos de pessoas que eram religiosas, e criadas pelos artífices locais, pelos artistas locais, né, por próprios escultores e artistas mineiros que viviam na época. E essa aqui é uma questão do Enem. Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu, e está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais. Esculpido em pedra-sabão, né, por Aleijadinho. Profundamente religiosa, sua obra revela. Essa obra do Aleijadinho revela liberdade, representando a vida de mineiros à procura de salvação. Aí vamos ver aqui outra questão, letra B. Credibilidade, atendendo a encomendas dos nobres de Minas Gerais. Letra C. Simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino. D. Personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. E letra E, singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras divinas. Entre essas alternativas, a mais correta, né, quando a gente fala da obra de Aleijadinho, é a letra D, tá? Que é personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Essa personalidade era muito característica da obra do Aleijadinho, tá? Então, quando a gente fala em obra de Aleijadinho, a gente está falando de uma obra barroca, católica, mas também uma obra crítica, né? Porque trazia feições populares, né? Das pessoas que moravam nas cidades, né? Das Minas Gerais na época. Tanto dos governantes quanto das pessoas mais humildes, tá? Então, essa questão, a correta é a letra D de dado. Pronto, gente. E aqui são dicas de vídeos que vocês irão encontrar no YouTube, falando mais sobre esse tema.
Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender, pelo menos por enquanto, né? Ficou um pouco corrido, mas eu acredito que quando vocês forem ler o material, rever o slide, né? Leiam novamente as questões, aí vocês irão conseguir compreender, fixar melhor. E caso tenham curiosidade, é só assistir os vídeos, tá? Os links que eu indiquei no final do slide. E são vídeos bastante elucidativos, né, sobre esses temas, são vídeos curtos, que explicam de uma forma rápida e direta, certo, gente? Foi um prazer estar com vocês, né? Espero encontrá-los na nossa próxima aula. Tchau, tchau, até a próxima aula.